A paz do Senhor, irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Gênesis 5, 24. Enoque, fala sobre Enoque, né? Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, né? Fala de Enoque, né? No capítulo 11, versículo 5, fala assim, ó: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E no mesmo capítulo 11, do livro de Hebreus, versículo 33, falando sobre estes homens aqui, né, da fé, ele fala assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram os peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E Apocalipse capítulo 17, versículo de número 14. Apocalipse 17, versículo de número 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor meu Deus, por este precioso momento, Pai, que é a sua palavra, Pai, em nossas vidas. Somos apenas este vaso, Pai, em qual o Senhor mesmo tem depositado em nós a sua porção. Eis aqui os seus chamados, eis aqui os seus eleitos, eis aqui, Pai, os seus fiéis, ó Pai. Estamos aqui porque o Senhor nos alcançou, Pai. Edifica-nos, Senhor Deus, nessa noite, com a tua palavra, com a verdade, meu Pai, para que o fruto, Pai, seja para a sua glória e para o teu louvor, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai,
por essa noite, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Irmãos, o texto que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos essa noite é esse texto aqui do livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, onde fala que o Senhor venceu, e vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis. Quando nós olhamos para essas três palavras, chamados, eleitos e fiéis, representa uma forma de graduação, vamos dizer assim, uma esfera, quando nós vamos passando de uma esfera para outra, como se nós estivéssemos avançando para aquele supremo propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Ele já começou essa vida em nós. E ali no livro de Efésios, capítulo 1, ele fala que ele não começou essa obra quando você nasceu no ventre da sua mãe. Efésios capítulo 1, ele fala que ele nos chamou, a Bíblia fala, antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4, ele fala assim nos escolheu, como nos escolheu nele, em Jesus. O Senhor nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, este chamado é um chamado que o Senhor nos conhece antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Mas também, irmãos, é verdade que a escolha de Deus também depende daqueles que retêm firme o seu chamado e eleição. Quanto o assunto é o serviço na casa de Deus. Não é a salvação. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas quando o assunto é o serviço a nós confiados e a intimidade nossa com o nosso Deus, é aqueles que retêm firme a palavra do nosso Deus. Este chamado. João capítulo 8, olha só como ele fala. Vamos ver se isso confere, né? João capítulo 8, versículo 31. Olha o que ele fala. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam de crido nele: se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Se você permanecer em mim, só assim, você será o meu discípulo. Colossenses capítulo 1, versículo de número 23, olha que Paulo fala a respeito. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Quando ele fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo Jesus, aonde ele mostra que todas as coisas foram criadas por louvor da sua glória, nele tudo subsiste. Ele fala assim, no final desse, quando fala da obra de Cristo, ele fala, se é que, olha só, importante isso, irmão, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Deus
inicia conosco por meio deste chamado antes da fundação do mundo. Mas para que este chamado, de Deus tenha qualquer utilidade, é necessário que este chamado seja percebido por este homem interior, por esse homem dessa nova criação, por esse homem que Deus criou em nós uma nova criatura. Não tem como o homem cumprir com o serviço do Senhor se ele não for esse novo homem dessa nova criação. E a Bíblia fala que se é que ele permanece firme, alicerçado na esperança do Evangelho que ouviste. Porque essa vida desse novo homem, dessa nova criação, só o Senhor pode gerar em nós. O homem não tem capacidade para isso, para cumprir com alguma coisa. Só o Pai pode gerar essa vida em nós. E eu tirei um texto que representa muito bem isso, quanto ao chamado de um homem que conheceu essa grande verdade. Foi o apóstolo Paulo. Atos, a conversão de Paulo. Vamos ver a conversão de Paulo? Atos 9. Atos 9, fala assim, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, caindo por terra, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem te persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiado pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Daqui a conversão deste homem, Saulo, mostrando que o Senhor gerou em Paulo essa nova vida. Se você ler, até um determinado momento ele estava perseguindo, matando, colocando os irmãos na cadeia. E aí? Como pôde? O Senhor gerou essa vida em Paulo, e só Paulo ali pôde ver isso. A carne, irmãos, não pode ouvir. É como aconteceu aqui com os demais que estavam com Paulo. Os homens, pela glória que viram do Senhor, foram até arremessados ao chão, não é assim? A Bíblia fala aqui que os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, a ninguém. O homem na carne, ele pode até ter testemunhado algumas manifestações exteriores de Paulo aqui,
como ficou cego, como levaram ele para a cidade. Algumas manifestações exteriores puderam até ver isso. Mas, como diz aqui a palavra, esses homens, eles ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém, não viram ninguém. A glória do Senhor aparece no meio deles, ali, e como? Paulo apenas, ali, foi retirado do meio. Ninguém viu ali do lado deles, contudo a ninguém. Paulo vai dizer no capítulo 22 do livro de Atos, olha só, Paulo fala isso depois lá, ele fala assim, Atos 22, versículo 9, e os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Estavam ali, mas viram a glória do Senhor, caíram com medo, arremessados ao chão, ali, não viram ninguém. Paulo foi diferente, viu e ficou cego. Os outros estavam com os olhos abertos e não viram ninguém. Essa é a carne, irmãos. Ouviram uma voz, mas que voz é essa? Da onde vem? Não perceberam o sentido da voz que falavam com eles. Porque a carne não pode receber, ela não recebe o que vem de Deus. Ela não recebe o que vem de Deus. Romanos capítulo 8 fala sobre essa inimizade. Romanos capítulo 8, versículo 5. Aqui está falando do pendor do Espírito Santo. E ele fala assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimiga contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. A carne não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Então está aqui, irmãos, um número de pessoas aqui junto com Paulo, aonde nós vemos que o Senhor pôde gerar essa vida em Paulo. E gerando essa vida em Paulo, ele pôde ver o Rei da Glória. É simples nós entendermos isso, vamos dizer assim, que pela misericórdia de Deus, e se Ele não gerar essa vida em nós, não podemos ver mesmo, que quando nós olhamos para aquela passagem de Nicodemos, Nicodemos ali tem uma conversa com o Senhor, mas não compreende nada que o Senhor fala com ele.
E o próprio Senhor fala que ele não pode ver e nem entrar no reino de Deus se o próprio Pai, ele não gerar essa nova criatura, essa nova criação. Ele não pode. Se ele não nascer de novo, se você não nascer de novo, Nicodemo, você não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Esse chamado, irmãos, contém tanto graça como verdade. A graça, todos nós sabemos, a graça é a promessa, é o abençoarei de Deus, é o próprio Filho, a graça. A verdade é esse instrumento separador. A verdade é a própria vida do Filho de Deus. Vamos ver isso? Olha quando Ananias indaga a respeito de Paulo. Ali no livro de Atos mesmo, olha que Ananias vai ali para orar e é chamado para orar pelo apóstolo Paulo. Olha como Ananias indaga o Senhor a respeito de Paulo. Ananias, meio com medo, né? Atos 9, versículo 15. Fala assim: mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Mas estive olhando ali, quando Paulo ele faz essa declaração ali de como Ananias chegou até ele, ali em Atos 22, se você olhar ali, Atos 22, olha que Paulo fala que Ananias falou para ele. Atos 22, versículo 14. Então ele disse, Ananias fazendo a sua defesa aqui, né? Depois que ele viu a luz do Senhor. Então ele disse, falando de Ananias, Paulo está falando aqui de Ananias: o Deus de nossos pais, olha só, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, e veres o justo, e ouvires a sua voz, da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. Então olha como o apóstolo Paulo coloca essa visita de Ananias. Mas olhando para esses dois versículos, de como Deus fala com Ananias, e de como Ananias fala com Paulo, parece que ficou faltando um versículo aí, né, irmãos? Vocês não repararam aí? Faltou o versículo 16, de quando Deus fala com Ananias. Ele falou assim: quanto importa esse homem sofrer pelo meu evangelho. O homem muitas vezes, né? Nós muitas vezes, como eu disse aqui que o chamado contém tanto a graça como a verdade, nós gostamos do abençoarei, não é assim, irmão? Nós gostamos do abençoarei, mas falhamos em consentir com a demanda do sai. Às vezes olhamos para essa tremenda palavra, olhamos para a promessa, agarramos nela, mas falhamos em consentir com aquele: Abraão, aparta daí, sai daí, Abraão, esse não é o seu lugar, Abraão, vai para uma terra, Abraão, que eu te mostrarei, sai daí, Abraão.
Será que isso aplica só nos primeiros passos da nossa salvação? Eu era um perdido, rapaz, eu não quero nem testemunhar o que eu era no velho. Às vezes eu me enche isso de glória, como se o testemunho de um homem como esse contribuísse com alguma coisa no reino de Deus. A verdade de Deus, ela nos envergonha por um passado tão medíocre, por um passado tão pequeno e tão sujo, e nós não termos conhecido a grandeza e a vontade do Senhor. Mas isso se aplica, irmãos, a cada passo nosso. Esse sai não se aplica só naquele chamado da nossa salvação, mas isso aplica a cada passo a cada chamado nosso, numa revelação, em diferentes momentos da nossa vida. Esse sai, ele está presente, ele é presente no nosso meio. Romanos, vamos ver um texto, Romanos capítulo 8, versículo 28, ele fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à sua imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, e escolheu antes da fundação do mundo, este os chamou. E os que o chamou, a estes justificou. E os que justificou, a estes também glorificou. 2 Coríntios, outro texto, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, a cada momento da nossa vida, isso demanda isso. Esse sai sempre está presente na nossa vida. E esses momentos da nossa vida, com certeza, né, irmão? Sempre vai ser momentos de muitos, o quê? Desafios dentro da nossa vida. Dentro das nossas limitações, conhecidas ou não conhecidas. Porque muitas vezes o Senhor nos leva pelo Teu Espírito a coisas tão simples em nosso meio, tão fáceis de ser compreendidas. O próprio Espírito vai lá, nos adverte, nos ensina, e às vezes negligenciamos com coisas tão pequenas. Coisas tão pequenas. Mas às vezes esse desafio ele vai além das nossas limitações, de coisas desconhecidas. A nossa carne, ela não quer receber isso. Não foi assim? Jesus não foi lá, não chamou Jonas, colocou o teu espírito em Jonas, falou: Jonas, vai lá em Nínive, avisa aquele povo lá, vou destruir todo mundo. Qual foi o caminho de Jonas? Não, Senhor, estou pronto, já vou, estou indo. Montou no barco e foi para Nínive? Não. Fez o contrário, foi para Tarsis. Ele não foi para Nínive.
Porque essa verdade, irmãos, sempre vai demandar isso, como geralmente acontece, o nosso sair, porque o caminho da verdade é Cristo. Agora, esse sair, irmãos, pode representar muitas coisas para nós, e é aí que o Senhor quer que nós aprendemos com Ele. Isso pode deixar a nossa posição, a nossa popularidade, o nosso prestígio, os nossos riscos, reputação, desaprovação dos homens, sermos rotulados como extremistas, perigosos. O vai descer perigoso para andar com ele, hein? O homem é perigoso. Preconceituoso. E uma desaprovação, irmãos, no mundo religioso. O sai, ele vai levar o homem nisso aí. E existe um resultado para essa soma, irmão. Existe um resultado para isso. Sabe qual é o resultado disso? É a exclusão. Essas coisas acompanham os que são chamados por Deus para avançar. Aqueles que são chamados para avançar, chega nesse resultado. São exclusos. Mas, irmãos, existe uma glória por trás disso. O testemunho daquele que escolheu para pagar esse preço, como poucos pagarão, que é assim, poucos pagarão esse preço, é a quem foi revelado, irmão, e foi confiado a impressionante revelação do Filho de Deus. Em um serviço imortal e universal, que foi essa vida de Paulo. Não é assim, irmão? Irmãos, nós, assim, naturalmente, ou pela grande misericórdia do Senhor, né, conseguimos olhar para isso. O Espírito de Deus nos leva a olhar para homens que receberam, vamos dizer assim, a porção dobrada do Espírito de Deus. Não é assim, irmão? Como que pode, por exemplo, esse texto aqui, eu estive lendo Austin Sparks, e ele me chama muita atenção da grandeza da revelação que ele recebeu deste novo homem da nova criação. Irmão, poucos conseguem tocar a mão nisso, irmão. Poucos conseguem tocar a mão nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque poucos puderam pagar esse preço. E esses poucos que pagaram esse preço, é em quem são confiados essa revelação, essa impressionante revelação, que nos impressiona, irmão. Nos impressiona. Homens de tal grandeza, para receber a revelação, homens pequenos, mas receber tamanha grandeza do Pai, para servir ao Senhor de forma digna, como servir. Não é impressionante, irmãos, quando nós pegamos homens que receberam grandezas como Paulo, grandezas como João, homens que viram os céus abertos, homens que viram a glória do Senhor, homens que se serviram de testemunho para que a glória do Senhor fosse manifesta diante dessa terra. Essa foi a vida desse apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Olha como Paulo fala:
porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto para anjos como para homens. Voltando um pouquinho no capítulo 2 aqui, da mesma carta de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Segunda Coríntios, capítulo 2. Na frente aí, meu irmão. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes cheiro de morte, para aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. E 2 Coríntios capítulo 4, ali na frente ali, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esse amado Paulo, um dos poucos homens que pagaram esse preço, pôde olhar para o fim da sua vida, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, ele fala assim: ao final da vida desse homem, irmão, na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, e que isto não lhe seja posto em conta. Esse homem excluso, irmão, será que, olhando para como esse homem acabou a vida dele, podemos dizer que ele foi extremista demais, um homem perigoso, um homem contra os conceitos religiosos? Será que o rótulo que chegaram a dar para Paulo foi assim: Paulo, você exagerou na conta aí, foi muito longe, não dá para continuar com você não. De alguma maneira você está errando em alguma coisa aí, sozinho, numa cadeia, pronto para ser decapitado, ninguém vai ao seu favor, e todos te abandonaram.
Importante lembrar, irmãos, que a cada revelação e chamado de Deus para sermos levados a avançar, nos leva a uma direta colisão com as forças do inimigo. É assim que funciona, irmão. Tudo aquilo que o Senhor nos leva a avançar, vai nos levar a essa direta colisão com as forças do inimigo. É assim que Paulo fala aqui. Olha, tem que vencer. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Que combate é esse, irmão? Será que Paulo precisou pegar na espada para lutar com alguém? Será que o Senhor colocou um fardo além das contas de Paulo para ele carregar na sua carreira? No final ele fala: guardei a fé. Um homem que viu a sua coroa sobre a sua cabeça. Naquele dia, esse reto juiz, ele vai colocar essa coroa em minha cabeça. A pergunta é, irmãos, continuaremos com o nosso Deus, independente do preço a ser pago? Pergunta difícil, né, irmão? Recuaremos àquele que fala? Vamos responder o chamado e falar assim: vamos avançar, o Senhor nos chama e vamos avançar? Permaneceremos firmes, mesmo que o preço pareça ser demasiado? Rapaz, mas tá dura a coisa, hein? Continuaremos firmes na hora da aprovação? Seremos aprovados pela graça de Deus? Seremos escolhidos por Deus para esta obra que não pode ser feita por ninguém além de nós? Ou será que retornaremos para o nosso caminho mais fácil, menor resistência, mantendo os nossos tesouros, mantendo o nosso lugar em águas rasas, sem lançarmos nas profundezas de Deus? Irmãos, só o nosso Deus na sua misericórdia. E é isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Que Ele nos ensine a dizer como Paulo aqui na sua carreira: manter a fé. Eu guardei a fé. E eu gostaria de ler uma parábola que está no livro de Mateus, porque é muito importante a gente ler isso, irmão. Porque às vezes nós temos uma visão de que, olha, irmão, esse chamado não é para mim, não. Mateus 25. Versículo 14. É a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um
deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Interessante isso, né, irmão? A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceipas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, lançai fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Quando olhamos para isso, né, irmãos? E olhamos para a palavra lá de Apocalipse, que aqueles que venceram, esses chamados, eleitos e fiéis, parece que de alguma forma o Senhor recompensa esses homens pela capacidade de, como ele fala aqui, daqueles homens de negociar e conseguir além do que estavam na mão. Mas quando nós olhamos esse texto, irmão, aqui não é a quantia que determina a recompensa. Mas quando nós olhamos para esse texto, essa quantia, né? Como eu disse aqui, né? Não é a quantia que nos é dada que determina a nossa recompensa, mas a fidelidade do nosso serviço. Por isso que aqui no livro de Mateus, o Senhor fala assim: servo o quê? Bom e fiel. Fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Nas duas aqui, olhamos para o Senhor exaltando o trabalho daqueles homens, sobre a fidelidade daqueles homens.
E é assim, irmão, que o Senhor nos olha, esses que vão vencer, esses que pagarão esse preço. É assim que o Senhor nos dá esse talento. Porque a capacidade aqui, irmão, não está em nós, em conseguir outros 5 talentos. É o Senhor que edifica a igreja. É o Senhor que nos leva às águas profundas. Podemos ter 2 talentos, podemos ter 3 talentos, podemos ter 4 talentos, mas somos fiéis ao Senhor. Outros têm 5 talentos, homens de tamanha grandeza, cuja revelação do Senhor é tão soberana sobre eles. Mas é a nossa porção, irmão. Somos fiéis com o Senhor na porção que o Senhor tem, na quantia que o Senhor tem derramado a nós. E eu gostaria de ler um último texto, está em Malaquias. Nós lemos Malaquias ontem lá na casa do Marquinho lá, onde foi falado que o Senhor não muda, né? Olha só que Malaquias fala aqui no capítulo 3, versículo 17. Eles serão para mim. Olha só, irmão. Quem somos nós, irmão? No Senhor. Quem somos nós no Senhor, irmão? Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Que o Senhor nos ajude a olhar para isso, irmão, nessa porção gloriosa, e nos ensine, pela sua rica misericórdia, a avançar com Ele. Que o Senhor ache graça em nós, irmão, e possamos olhar para esse maravilhoso texto aqui, de como o Senhor tem mantido o seu povo. Um particular tesouro. Somos isso, irmão, para Deus. Por isso que em Apocalipse fala assim: o Cordeiro venceu. E vencerão aqueles que são chamados, eleitos e fiéis. Que possamos desejar isso em nosso coração. É isso que o Senhor ministrou no meu coração. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Vamos orar. Pai, te louvamos, Senhor meu Deus, por este precioso e bendito momento, Pai. Nos ajude, Pai, a ser verdadeiramente seu, Pai. Que não haja em nós, meu Pai, nenhuma forma de resistência quanto o falar do Teu Espírito, Pai. Como precisamos da Sua ajuda, Pai. Para que verdadeiramente, ó Pai, sejamos um instrumento útil na Sua casa, Pai. A Bíblia fala que numa casa há vasos de honra, que são para honra, e há vasos que são para desonra. Mas é o Senhor, Pai, quem levanta, é o Senhor quem ensina, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem nos dá a nós a sua porção, Pai. E assim não queremos ser negligentes a ela, Pai. Nos ajuda a crescer em sabedoria, em conhecimento, Pai. Para que haja, meu Pai, na sua casa esses frutos que dignos de louvor, honra e glória do Teu santo nome, Pai. Abençoa os meus amados nessa noite, Pai. Derrama sobre eles sua porção, Pai. Ajude, Pai, em seus momentos de tribulação, Pai.
em seus momentos de angústia, Pai. Nos ajuda a ser forte, Pai. Abra as portas, Pai, para uma comunhão bendita com o Senhor, Pai. Onde o Senhor mesmo diz que devemos amar uns aos outros, Pai. E queremos avançar nisso, estar contigo, Pai. Para que o Senhor nos fortaleça, Pai. A cada momento da nossa vida, Pai. Para a glória do teu santo e bendito nome, Pai. Amém.